Desde os primórdios, Deus planejou que o ser humano vivesse em contato com a natureza. O Éden foi estabelecido como um jardim e não como uma cidade de pedras. Ali, Adão e Eva receberam a missão de cultivar e guardar a terra. Gênesis 2:15, unindo o trabalho físico com o ambiente saudável ao ar livre. Essa realidade nos ensina que a vida em contato com a natureza é parte do plano divino para o bem-estar físico, mental e espiritual. Ellen White afirma em Ciência do Bom Viver que a natureza é um dos mais poderosos agentes de restauração da saúde. O ar puro, a luz do sol, a beleza da criação, todos atuam sobre o corpo e a mente como remédio dado pelo próprio Criador. Quando o ser humano se afasta desse estilo de vida, colhe os frutos da enfermidade, do cansaço mental e da instabilidade emocional. O corpo foi criado para o movimento. A atividade física, feita de maneira equilibrada, fortalece os músculos, melhora a circulação, estimula o cérebro e traz ânimo à vida espiritual. Em conselhos sobre saúde, somos advertidos de que o sedentarismo abre caminho para muitas enfermidades e reduz a capacidade de resistência do organismo. Deus nos chama a ser mordomos fiéis também da saúde, lembrando que o corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. A vida ao ar livre, unida à atividade física, não apenas previne enfermidades, mas também aproxima o coração de Deus. Enquanto respiramos profundamente, caminhamos, cultivamos a terra ou simplesmente observamos a criação, nossa mente se eleva em gratidão ao Criador. A temperança se manifesta quando encontramos o equilíbrio. Nem a ociosidade, nem o excesso, mas a prática harmoniosa que fortalece o corpo e inspira a alma. Que possamos compreender este chamado divino, buscar mais contato com a natureza, valorizar o ar livre e exercitar o corpo como parte do culto a Deus. Assim, viveremos em conformidade com o plano original do Criador. Se você está gostando desta reflexão, não esqueça de curtir este vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre saúde e vida cristã. O ar puro e a luz do sol são presentes preciosos de Deus para a humanidade. Na Bíblia, a criação da luz foi o primeiro ato divino. Gênesis 1:3. E desde então, a luz se tornou essencial à vida. Assim também o ar, invisível e vital, sustenta cada batimento do coração e cada movimento do corpo. O Criador nos oferece diariamente esses dons gratuitamente, mas quantos de nós vivemos sem dar-lhes o devido valor? Ellen White, em Ciência do Bom Viver, ensina que o ar puro revigora o corpo, oxigena o sangue e renova a energia vital, enquanto a luz do sol fortalece os ossos, purifica o ambiente e traz vigor ao espírito. O afastamento dessas bênçãos resulta em fraqueza, doenças respiratórias, falta de disposição e até melancolia. Muitos procuram tratamentos caros e complexos, mas esquecem-se de que a cura começa com princípios simples: respirar profundamente e aproveitar a luz natural. Em conselhos sobre saúde, somos advertidos de que o ar contaminado e os ambientes fechados comprometem a saúde. Deus não criou o homem para viver confinado em espaços sem circulação, mas para caminhar, trabalhar e adorar em contato com a criação. A atividade física ao ar livre potencializa os benefícios do ar e da luz, pois aumenta a capacidade pulmonar, fortalece o coração e acalma a mente. Jesus mesmo buscava a natureza para orar e renovar suas forças. Lucas 5,16. Ele nos deixou o exemplo de que a vida espiritual está intimamente ligada ao equilíbrio físico e mental. A prática da temperança inclui valorizar o tempo ao ar livre, com atividades simples como caminhar, cultivar o jardim ou descansar sob a luz do sol.
O ar puro e a luz do sol não apenas restauram o corpo, mas também clareiam os pensamentos e abrem o coração para ouvir a voz de Deus. São canais de bênção, disponíveis a todos que escolherem viver mais próximos da natureza. A atividade física é um presente do Criador para fortalecer não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Desde o Éden, o trabalho físico fez parte do plano de Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. O labor moderado era fonte de alegria, saúde e comunhão com Deus. Ellen White destaca em Ciência do Bom Viver que o exercício físico bem regulado é um dos maiores auxiliares da vida saudável. Ele ativa a circulação, promove a digestão, fortalece os músculos e dá energia ao corpo. Porém, quando negligenciado, abre-se espaço para doenças, fraqueza e até desânimo espiritual. O sedentarismo, tão comum nos dias atuais, não está em harmonia com o plano divino. No livro Temperança, Ellen White nos adverte: o excesso de trabalho físico, sem descanso ou sem equilíbrio, também é prejudicial. A verdadeira temperança se revela no uso correto das forças, não no desgaste extremo, nem na ociosidade, mas no cultivo do corpo como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Caminhadas, jardinagem, serviços simples e atividades ao ar livre são formas práticas de manter a saúde, enquanto aproximam o coração da natureza e de seu autor. Jesus deu o exemplo de uma vida ativa. Seus caminhos eram percorridos a pé, seu ministério incluía longas jornadas, e ainda assim ele encontrava vigor físico e espiritual. A atividade constante era equilibrada com momentos de oração e descanso, demonstrando o verdadeiro modelo de temperança. A prática regular da atividade física não deve ser vista como obrigação penosa, mas como oportunidade de adorar a Deus com o corpo. Em conselhos sobre saúde, somos lembrados de que cada movimento, quando feito em harmonia com o plano divino, se transforma em ato de louvor. Ao exercitar o corpo de forma moderada e constante, experimentamos não apenas mais disposição para o trabalho diário, mas também maior clareza mental e sensibilidade espiritual. O exercício abre espaço para uma vida mais plena, mais equilibrada e mais próxima do Criador. O plano de Deus para a humanidade sempre foi integral: corpo, mente e espírito unidos em harmonia. Quando negligenciamos um desses aspectos, os outros também sofrem. A vida ao ar livre e a prática da atividade física não fortalecem apenas os músculos e órgãos vitais, mas também têm efeito direto sobre as emoções e a clareza mental. A palavra de Deus afirma: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Esse princípio revela como o estado emocional influencia a saúde física. Ellen White, em Ciência do Bom Viver, reforça que a natureza é um agente de cura também para a mente. A contemplação do céu, do verde das árvores, das flores e dos campos tem poder para afastar a ansiedade, restaurar a paz interior e inspirar confiança em Deus. Muitos hoje vivem mergulhados em ambientes fechados, em rotinas estressantes e sedentárias. Esse estilo de vida alimenta a irritação, a tristeza e a fadiga mental. Em contraste, o ar fresco, a luz natural e o exercício moderado ao ar livre produzem serenidade e equilíbrio emocional. Em Conselhos sobre Saúde, encontramos a orientação de que a atividade física, quando aliada ao contato com a natureza, alivia o estresse e renova as forças da mente. Jesus, nosso exemplo, buscava frequentemente os montes e os campos para orar e renovar seu ânimo. Marcos 1:35. Ali, longe do barulho das multidões, encontrava paz e clareza para suportar as lutas do ministério. Esse mesmo princípio se aplica a nós. Precisamos de momentos regulares ao ar livre para fortalecer não apenas o corpo, mas também o coração
e o pensamento. Equilíbrio emocional alcançado na vida simples e ativa é parte da verdadeira temperança. Em temperança, somos advertidos de que a mente cansada e o corpo enfraquecido abrem portas para a tentação. Assim, cuidar da saúde emocional é também um ato de fidelidade espiritual. Quando escolhemos caminhar ao ar livre, respirar profundamente, contemplar a natureza e exercitar o corpo, estamos também cultivando a alegria, a esperança e a paz que vem de Deus. Essa é uma forma prática de cumprir a ordem bíblica. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. O trabalho físico, quando realizado em contato com a natureza, é uma bênção que fortalece o corpo e eleva o espírito. Desde o Éden, Deus estabeleceu o labor manual como parte essencial do desenvolvimento humano. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. O ato de cultivar a terra não era fardo, mas uma forma de crescimento, saúde e comunhão com o Criador. Ellen White, em Ciência do Bom Viver, ensina que o trabalho ao ar livre é um dos meios mais eficazes de fortalecer a saúde, porque une exercício físico, ar puro e luz solar. Enquanto a mão trabalha a terra, o coração pode se elevar em oração, tornando o esforço físico uma experiência de adoração. Esse equilíbrio entre atividade prática e devoção espiritual é um reflexo da temperança. Em Conselhos sobre Saúde, encontramos a advertência de que o excesso de vida sedentária prejudica o corpo e enfraquece a mente, enquanto o trabalho ativo no campo desenvolve resistência, clareza de raciocínio e serenidade. A própria simplicidade da vida rural, com suas atividades práticas, é um remédio contra a ansiedade e as distrações da vida moderna. Jesus ilustrou muitos de seus ensinos com imagens da agricultura: o semeador, a colheita, a vinha, o trigo. Essas lições nos mostram que a ligação entre o ser humano e a terra é também uma ligação espiritual. O trabalho físico na natureza ensina paciência, disciplina, confiança na providência divina e gratidão pelo cuidado de Deus. Na obra Temperança, somos lembrados de que o excesso de repouso enfraquece as faculdades, mas o trabalho equilibrado dá vigor e disposição. Quando usamos nossas forças de maneira harmoniosa, cultivando a terra, cuidando de plantas ou simplesmente movimentando o corpo em atividades práticas, honramos o Criador, que nos deu energia para servir e crescer. O trabalho físico na natureza não apenas mantém a saúde, mas também educa o caráter. Ele ensina a perseverança, a humildade diante das leis naturais e a confiança em Deus, que faz germinar a semente. Assim, o labor ativo e temperante se transforma em um caminho de restauração integral da vida cristã. Deus não criou o ser humano apenas para o trabalho incessante, nem tampouco para a ociosidade. O equilíbrio entre atividade, descanso e recreação saudável é parte fundamental de seu plano. A Bíblia afirma: 6 dias trabalharás, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santo ao Senhor. Êxodo 31:15. Esse princípio nos mostra que o Criador estabeleceu um ritmo de vida que une esforço e repouso, sempre em harmonia com a lei divina. Ellen White, em Temperança, ensina que o excesso de trabalho físico ou mental desgasta as forças e abre caminho para doenças, enquanto a ociosidade destrói a energia vital. A verdadeira temperança consiste em manter a justa medida, trabalhar com diligência, descansar com confiança em Deus e buscar recreação que eleve o corpo e a mente. Em Ciência do Bom Viver, lemos que a recreação ao ar livre é uma bênção quando conduz a mente para o Criador. Caminhadas, passeios em meio à natureza e atividades físicas moderadas são meios de renovar as forças e alegrar o coração.
Diferente dos prazeres artificiais, que esgotam e desviam da espiritualidade, a recreação simples e natural aproxima a alma de Deus. O próprio Jesus ensinou o princípio do descanso. Após dias de intenso trabalho, chamou os discípulos dizendo: Vinde, vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos 6:31. Ele sabia que o corpo e a mente necessitam de momentos de pausa, de ar livre e de comunhão silenciosa com o Pai. Ellen White, em Conselhos sobre Saúde, lembra que o repouso adequado é tão essencial quanto a atividade, pois renova as forças, fortalece o sistema nervoso e prepara o organismo para servir com mais eficiência. Esse equilíbrio é um dos maiores segredos da verdadeira saúde. Trabalho diligente, descanso confiado e recreação pura ao ar livre formam um tríplice elo de bênção. Quando vivemos assim, experimentamos harmonia no corpo, clareza na mente e paz no espírito, refletindo o propósito de Deus para seus filhos. A vida ao ar livre e a prática da atividade física, quando vividas em espírito de temperança, não são apenas recomendações para bem-estar físico, mas parte do chamado divino para a santificação. O corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. E cuidar dele é um ato de fidelidade e adoração ao Criador. Desde o Éden, o plano de Deus era que o ser humano vivesse em contato com a natureza, exercendo o trabalho físico equilibrado, respirando o ar puro, recebendo a luz do sol e encontrando descanso na presença do Senhor. Em Ciência do Bom Viver, Ellen White ensina que esses elementos são remédios divinos, simples e acessíveis, que restauram tanto o corpo quanto a mente. A temperança é o fio condutor que une todas essas bênçãos. Em Temperança, lemos que a verdadeira reforma de saúde não se limita à abstinência de alimentos nocivos ou ao controle de apetites, mas abrange também o equilíbrio entre esforço e descanso, trabalho e recreação, corpo e espírito. Aquele que aprende a viver em harmonia com esses princípios descobre maior resistência contra a doença, maior serenidade diante das provações e maior sensibilidade espiritual. Em Conselhos sobre Saúde e Medicina e Salvação, Ellen White ressalta que a obra de restauração da saúde é também uma obra de restauração da alma. O exercício moderado, o contato com a natureza, o descanso adequado e o cultivo de hábitos temperantes preparam o ser humano para ouvir a voz de Deus e viver uma vida de serviço. A promessa bíblica assegura: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 1, 2. A saúde física e a prosperidade espiritual caminham juntas quando vivemos conforme os princípios divinos. Portanto, a vida ao ar livre e a atividade física, em espírito de temperança, são parte da reforma de saúde que Deus deseja para o seu povo. São um convite diário para restaurar a saúde, fortalecer o caráter e aproximar o coração do Senhor, da vida e da salvação. Se esta reflexão trouxe bênçãos à sua vida, deixe o seu like, compartilhe nos comentários o que mais lhe edificou e se inscreva no canal para não perder as próximas mensagens sobre saúde, temperança e vida cristã, fundamentadas na Bíblia e nos conselhos inspirados de Ellen White.